Faleceu aos 74 anos o primeiro prefeito eleito da cidade de Sinop, Geraldino Dalmaso. O ex-prefeito Geraldino Dalmaso faleceu esta madrugada por volta das 1h50, em um hospital sinopense, onde estava internado desde a última quinta-feira. Ele tinha 74 anos e lutava contra o câncer descoberto há cerca de 3 anos. Geraldino foi o primeiro prefeito eleito em 1982 e governou até o final de 88. Em seu governo foi construída a atual sede da prefeitura e a pavimentação da Avenida Júlio Campos. Deixou a política e se dedicou à atividade empresarial. Recebeu muitas homenagens por seu trabalho pelo desenvolvimento do município. Uma delas foi o título de cidadão mato-grossense, concedido pela Assembleia Legislativa de autoria do ex-deputado Dirceu Dal Bosco. O velório do ex-prefeito está acontecendo na Catedral Sagrado Coração de Jesus. O sepultamento será às 17 horas. O legado que ele deixou, um homem que chegou há 40 anos aqui, onde acreditou que surgiria a grande cidade do orgulho que nós temos aqui, o meu amigo e irmão, eu acho que a história vai falar muito. E Sinop perdeu alguma coisa hoje, e muito importante. E eu quero só que ele esteja bem e que o que ele deixou aqui seja copiado por muita gente. Se o mundo fosse feito por pessoas como Geraldino, provavelmente nós teríamos um mundo mais saudável. Sinop perdeu um pai? Perdeu. Um dos primeiros pais de Sinop. Eu acho que todos nós vamos ler a história de Sinop e o Geraldino vai estar lá. O seu legado vai ficar para sempre? Para sempre. Eu acho que nós não podemos esquecer, a história nunca vai desaparecer. E Geraldino vai estar em toda a história do momento de Sinop. Um homem que acreditou, que chegou aqui há 40 anos e acreditou que no meio de uma mata que surgiria uma cidade que nem nós orgulho de Sinop hoje. Um orgulho para a família e para todos nós. Todas as famílias que estão em Sinop, que moram em Sinop, que a mídia faz nesse Brasil, no mundo inteiro, que nós devemos um pouco a Geraldino disso que está acontecendo. Hoje a gente está muito emocionado com a partida dele, mas ao mesmo tempo a gente tem uma gratidão por ele ter ficado esses 74 anos ativo, sempre pensando no melhor para todos, seja para a família, seja para os amigos, seja para a comunidade. Então ele estava envolvido em projetos sociais, terminando um jardim do Lar dos Idosos, que ia inaugurar ainda esse ano, fazendo captação de verbas para PAI, ajudando na Crinorte para captação de verbas do Hospital do Câncer. Então até o último minuto de vida ele se manteve ativo e sempre pensando em como ele poderia ser melhor para a maior quantidade de pessoas que ele pudesse atingir e fazer. Era uma pessoa muito boa, muito caridosa, e a gente fica com esse sentimento de orgulho e gratidão de ter tido uma pessoa que pensou tanto no bem comum. Graças a Deus o pai veio se despedindo aos poucos da gente, mas ele sempre sereno, sempre tranquilo, sempre aquela paz dele interior e sempre nos orientando muito bem, né? O pai era uma pessoa muito espiritualizada, né? E ele conseguiu levar anos essa doença à frente, mas sempre na luta. Estava agora numa felicidade monstra por estar participando da diretoria da Crinorte, onde ele ia fazer todo o paisagismo. Estava terminando um projeto maravilhoso aqui na jardinagem da Casa das Irmãs, o Lar da Irmãs Vanina, né? E cheio de ideias junto com o pessoal da PAI, com o Joãozinho, com todo mundo, que ele queria ajudar a cuidar do pátio, cuidar de tudo. Então ele sempre me falava que essa reta dele, ele queria fazer trabalho para a sociedade, né? E ele era uma pessoa muito especial, sempre aconselhando a gente, os amigos, aonde ele podia, onde a gente via um obstáculo, ele sempre estava ali nos aconselhando e falando para a gente que isso era só uma oportunidade, né? Então, eu não consigo ficar triste hoje, mas fico feliz de ver meu pai ter partido numa serenidade tão grande e ter deixado tantos amigos, tantas pessoas, um legado legal aqui na cidade. Você fala de exemplo, há pouco tempo, há 4 anos, ele fez até uma trajetória de 560 quilômetros de bicicleta. Isso demonstra o espírito aventureiro e também que não existia barreiras para ele? Não existia. Eu particularmente não acreditava nesse projeto dele. E quando eu vi, eu tive que me preocupei, arrumei a equipe de apoio para ir junto, porque ele falou que ia e foi cumprir o objetivo dele, e tudo que ele falava, ele cumpria. Ele falou que ia fazer esses praticamente 600 km de bicicleta, ele e minha irmã fizeram,
ele se recuperava muito rápido. Esse último projeto mesmo do jardim aqui das Irmãs Valinas, a gente no começo até se assustou, mas ele sonhou com isso, pediu para minha irmã desenhar e ficávamos nos cutucando o dia inteiro, e buscando os amigos, os parceiros e batendo de porta em porta para realizar. Que ele falava que ele queria ficar lá cuidando dos velhinhos na casa das irmãs, com um jardim bonito, com uma fonte maravilhosa de água. Cara, ele era diferente. Como prefeito, deixa um legado histórico para Sinop. Também, cara. Pai semi-analfabeto, visionário, adorava isso aqui, né? Foi ele que assumiu a prefeitura, desenhando toda a parte tributária. Sinop na época era Sinop, Cláudia, Santa Carme, Cláudia, Vera, eu acho que tinha o tal de Santo Antônio do Rio Bonito, que é uma cidade lá perto para frente do Feliz Natal. Ele era um sonhador, né? E assim, eu falo que os grandes sucessos do meu pai eram os amigos. Então ele estava na prefeitura, ele tinha os amigos madeireiros que emprestavam os caminhões para a prefeitura, que ajudavam a cidade. Os insucessos dele era confiar nas pessoas, aonde ele quebrou 2 ou 3 vezes, né? Mas sempre pronto para levantar de novo, né? Ele era muito empreendedor. Na época que, após a prefeitura, anos depois que ele resolveu, uns chamavam de loucura, que ele falou que ele ia construir um prédio em Sinop, que uma cidade, para ser grande, tinha que ter um prédio. E ele lançou aquele prédio ali, o Madage, né? Ali na margem da rodovia, ali na Jacarandás, no edifício Jacarandás. E todo mundo falava que o prédio ia afundar, que o prédio não ia dar certo. E ele gastou o último níquel dele, ele quebrou, ficou sem nada. E ficou o prédio aí, depois foi vendido e tá aí que começou a parte da verticalização das obras no norte do Mato Grosso, que até então não existia, era inviável por causa das fundações, né? Então ele era um visionário, um maluco, não quebrou, levantou por causa disso, mas sempre viu oportunidades. O prefeito Juarez Costa decretou luto oficial por 3 dias.